Nós vamos falar um pouco sobre os anjos. Quem aqui tem em casa o catecismo da Igreja Católica? Então, vocês poderão confirmar, lá no número 328, que os anjos são uma realidade de fé, não é? Isso é real. E se a gente acompanhar na Sagrada Escritura, desde Gênesis até os Atos dos Apóstolos, nós temos a manifestação dos anjos e o auxílio dos anjos no grande projeto de salvação de Deus. Então, se vocês começarem a lembrar, lá desde Abraão, lembra quando Abraão ia sacrificar Isaac? Que o anjo segurou a mão de Abraão. Quando Sara, por um coração mais endurecido, fica com ciúme de Agar, que tinha tido um filho de Abraão, manda Agar para o deserto. Quem vai socorrer Agar e o filho é um anjo. Quando Daniel está na cova dos leões, quem vai para lá? O anjo. Quando aqueles três jovens, que vocês vão encontrar lá, que é o Sidraque, Misaque e Abidênago, está lá no livro de Daniel, que foram para a fornalha e que nada aconteceu, foram os anjos. Quando os anjos, é lindo, vale a pena vocês lerem no livro dos reis, né? Segundo livro dos reis, vale a pena vocês verem, quando os anjos conversam com Eliseu, vou proteger Eliseu, vocês leram isso, que lindo? Eliseu era um homem de Deus, e o rei da Síria queria pegar o rei de Jerusalém e matá-lo. Eliseu avisava, ó, ali tem uma emboscada, não vá para lá. Falei, por que a gente não consegue pegar esse rei e matá-lo? O homem de Deus escuta tudo que você fala dentro do seu quarto e conta para ele. E quando Eliseu passa por uma emboscada, que está todo o exército para poder matá-lo, o servo que estava com Eliseu fala, mas e agora, o que vai fazer acontecer conosco? Eliseu fala com ele, mais numeroso do que todo esse exército é aquele que está conosco. Ele falou, mas quem? Aí Eliseu faz uma oração, Deus abre os olhos do servo e ele vê a multidão dos anjos com eles. E os anjos colocam todo o exército cego e eles passam. Quando Elias estava sem força, o anjo vai lá, prepara o pão, acorda Elias, fala, vão, Elias come, Elias dorme, eles põem Elias de pé de novo. Quando os anjos avisam Zacarias que ele vai ser pai de João. Quando o anjo avisa Maria, e é o anjo Gabriel, que avisa Maria do nascimento de Jesus. Quando, vale a pena vocês lerem, esse é Gabriel, vale a pena vocês lerem o livro de Tobias, para ver sobre o anjo Rafael, o anjo da cura. E quando vocês vão vendo que os anjos anunciam a grande alegria para os pastores, porque chegou Jesus. Depois, São José, que não tinha um minuto de sossego, está querendo dormir, acorda José, que eles vão pegar Maria, o menino, e eles vão para o Egito. Então todo o projeto de salvação, né? Quando Jesus está no deserto, que os anjos servem a ele no final. Então todo o projeto de salvação, Deus está presente, os anjos estão presentes. Quando anunciam a ressurreição lá, a Madalena que chega lá no sepulcro, os anjos estão assentados. E quando Pedro está preso, o anjo vai lá e tira Pedro da cadeia. E quando Filipe também, ele recebe a ordem para batizar um eunuco. Então os anjos nos acompanham, acompanha todo o povo de Deus. Os anjos pertencem a Jesus, porque tudo foi criado para Ele, por Ele. Mas a cada um de nós foi entregue um anjo da guarda para nos conduzir. E nós precisamos de aprender a rezar sem pressa. Nós rezamos muito desesperadamente, não sabemos nem o que falamos, né? Mas hoje meu objetivo, quando eu pensei em falar com vocês sobre os anjos, né, quando foi solicitado isso, foi lembrar a vocês uma aparição recente. Há um século atrás é recente, há 100 anos atrás é recente. Que a gente fala, esses anjos apareceram lá no Antigo Testamento, mas tem uma aparição que a gente não lembra, não guardou direito o que eles fizeram, que foi a aparição de 1916. De quem que eu estou falando? Do anjo de Portugal. O anjo de Portugal apareceu para os meninos 3 vezes, na primavera, no verão e no outono de 1916, para ensinar os meninos algumas verdades que não foram só para eles, é para cada um de... A gente lembra o que eles falaram?
Filó nem lembrava que tinha anjo lá em Portugal. Eu lembro que Maria apareceu lá, mas o anjo? Vocês não lembram direito não, né? Mas vocês rezam o que o anjo ensinou. Quer ver? Na primeira aparição, olha o que o anjo disse. E como eu preciso de saber todas as letras que ele falou, que nós precisamos de pensar nelas, eu trouxe por escrito para vocês. O anjo fala com os meninos, vocês imaginam 3 crianças, chega aquele ser de luz, né? Como diz Lúcia, ele parecia um cristal. Imagina. E o anjo falou para eles 3 coisas inicialmente. Não temais. Não foi a mesma coisa que falaram para Maria? Não tenhais medo, não temais. Não temais. Vou ler tudo e depois nós vamos conversar sobre elas. Sou o anjo da paz. Orai comigo. E o anjo inclinou. Ele inclinou, colocou a testinha no chão. E o que os meninos fizeram? O que os meninos fizeram? Imitaram. Então olha a importância de um pai e de uma mãe, que o que vocês fizeram, os meninos, repetem. O anjo ajoelhou, colocou a testa no chão e falou: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, ele falou isso 3 vezes, fez os meninos repetirem 3 vezes. E depois ele disse uma frase: orai assim. Agora guarda bem isso. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Então vamos conversar. Então a primeira coisa é não temais. Por que a gente não precisa ter medo de nada? Aonde que está a base disso? Aonde? Por que eu não preciso ter medo? Todos nós aqui fomos batizados. Quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito e a gente passa a ser filho de Deus. Se sou filho, eu não preciso ter medo. É igualzinho a gente vive, né? Igualzinho a gente vive, com medo porque confiamos profundamente nisso, né? Não tenhais medo. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Filho, qualquer filho não, filho amado, cuidado, querido, desejado, sonhado. O dia que vocês entenderem que cada um de nós é um sonho de amor de Deus, quantas coisas serão curadas dentro do seu coração? Já parou e pensou isso? Porque quando eu pergunto para você quem você é, você responde com a sua profissão. Não foi isso que eu perguntei? Perguntei, quem é você? Você responder, eu sou um sonho de amor de Deus. Pode imaginar o que significa isso? Eu sou um sonho, Ele sonhou comigo, por isso eu existo. Por que nós estamos aqui? Porque Ele quer, porque o amor dEle nos sustenta cada um, senão a gente não estava aqui. Só estamos aqui porque Ele nos ama. Então não tenhais medo. A segunda coisa que Ele vai falar é que Ele é o anjo da paz. Cada um de nós tem um anjo da guarda que precisa guardar. Não preocupe com o nome de anjo. Os nomes que conhecemos é Gabriel, Miguel e Rafael. O resto, se eu tenho um anjo da guarda, isso basta. E quando ele fala para rezar, ele fala, eu creio. E nós falamos, eu creio. Acreditar não é um pensamento e nem uma ideia. Acreditar é uma atitude, uma postura de vida, ok? Por que você não mata? Porque eu creio num Deus que disse, não matarás. Um Deus que nos ensinou que a linguagem que a gente vive é do amor. Amor a Ele, amor aos irmãos. Então eu não faço com o outro que eu não faço comigo. Então todas as atitudes da nossa vida são baseadas nessa questão do eu creio. E eu não creio numa ideia. Eu creio numa pessoa que tem nome e sobrenome, Jesus de Nazaré. Eu creio. É isso que a gente tem que lembrar. A nossa fé tem que nos fazer ter uma atitude. Então eu creio. Depois o anjo fala, eu adoro. Quanto da adoração tem ocupado a vida de vocês? Quantos de vocês fazem adoração pelo menos uma vez por semana? E olha que somos cristãos. Tinha que levantar todo mundo e dizer, nós adoramos Jesus pelo menos uma vez por semana.
Porque se a gente não adorar Jesus, nós vamos colocar um ídolo no lugar. Vai ser o eu, né? Nós temos que entender que existe o Criador, eu sou criatura, eu sou nada. Mas se eu não adorar, eu não vou aprender esse caminho. Eu preciso adorar aquele que é o Senhor de todas as coisas, que nos criou. Prestem atenção nisso. A gente precisa aprender a se dobrar diante do único que é o Senhor. Não se dobre diante da loucura que está o mundo. Dobre diante de Deus, nosso Senhor. Nós temos que arrumar um horário para isso. Pelo menos uma vez por semana. Nas quintas-feiras, pelo menos. É pouco demais o que eu estou falando, não? Estou mandando vocês adorar. Devia orar todo dia, porque Ele é o nosso Senhor. Então temos que aprender a adorar. Um dia Padre Pio estava andando com os padres e falou com eles assim: qual que é o nome do demônio? Você sabe? Pode arriscar. Qual é o nome do demônio? Lúcifer, que mais? Aí Padre Pio falou: não é isso. Qual outro? Nada disso. Qual é o nome do demônio? O nome do demônio é eu. Eu quero, eu faço, eu posso, eu sou o demônio. Porque se eu não estou em Deus, eu estou em mim. Guardem isso, é duro, mas é Padre Pio, né? Aprendam isso. Por isso que o reino de Deus vem à força, porque eu preciso diminuir, eu preciso domar o eu, que acho que é o mais importante de todos, gente. Deus, que é grande e maravilhoso, não se importa em ser humilde e ser o último. Nós que temos problema de ser grande, nós somos pequenininhos e queremos ser grande, ser o mais importante, o mais especial, o mais visto, o mais olhado, o mais aplaudido. Deus não se importa com isso, porque Ele é aquele que Ele é, o onipotente. Nós não, aquilo que Jesus falou domingo, né? Então, se você quer ser o primeiro, seja o último. Se coloca a serviço do outro. Mas o anjo fala uma coisa maravilhosa: os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas súplicas. É só dos meninos? Não, isso é uma verdade para que eu e você entenda que aquele que fez os olhos enxerga, aquele que fez o ouvido escuta, está no Salmo. Então Deus, nada escapa que está acontecendo na sua vida aos olhos de Deus, nada. Mas o coração de Jesus e Maria estão atentos à voz da sua súplica. Nós precisamos aprender a pedir a pessoa certa. Precisamos conversar. O anjo veio avisar. Pode pedir, que Deus está atento a tudo que você fala. Porque a gente pensa assim: Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus não me ouve, Deus não escuta a minha oração. A gente não fala assim? Deus não está vendo a minha aflição. O que passa despercebido aos olhos de Deus? Nada. Mas a gente reage dessa forma? Claro que não. A gente vive aflito, nervoso, ansioso, tomando remédio para ansiedade, remédio para depressão, remédio para dormir, remédio para acordar. Mas a gente não confia em Deus, nosso Senhor. Precisamos confiar que tudo aquilo que eu peço em oração, Deus me escuta. Deus só tem sim para nós, vocês sabem disso? São 3 sims que Deus tem. O primeiro, tudo que a gente quer. Você fala com Ele assim: me dá uma água. Ele fala: agora aqui, geladinha, você quer com gelo? Esse é o sim que todo mundo quer. O segundo é aquele que a gente fala com os meninos. O menino quer comer um doce antes do almoço. Você fala: você vai comer, primeiro você almoça, depois come o doce. Mas ele falou sim, só tem a ordem. E o terceiro é: claro que eu te dou. Você está querendo um carro? Claro que eu te dou. Mas eu vou te dar o que há de melhor. Eu não te dou esse, eu te dou o melhor que o que você está pedindo. Então, para viver isso, tem que confiar. Então, por isso que tudo na vida é uma atitude, né? Eu tenho que saber em quem que eu creio. A confiança, ela anda juntinho com a fé, porque é um caminho, gente, é um caminho. Então, para mim saber que eu fiz uma oração e o anjo me disse:
que o ouvido de Deus está atento. O ouvido de Nossa Senhora estão atentos a tudo que eu estou falando. Isso é para poder ver se acalma os nossos corações, não é? A segunda aparição do anjo foi em outono. Foi no outono. Não, desculpa, foi no verão. Primeiro foi a primavera. E o anjo falou assim, olha que lindo. Ele falou, orai. Orai muito. É bem interessante porque a nossa consciência de rezar, né, às vezes é diferente da do anjo, claro. Porque às vezes a gente reza um terço e fala, nó, rezei demais hoje. Foi nem o rosário. Nó, rezei, mas vai, nó, rezei demais hoje. O que é orar muito? O que é estar sempre com os pensamentos em Deus? O que é estar sempre ligado em Deus? Em tudo ligado a Ele. Como que nós temos que ter uma disciplina para isso? Que a gente ainda reza muito mal. Se não é as irmãs aqui para acordar vocês para rezar de madrugada, a gente reza mal quando deita, ainda reza deitado no escuro. A gente não separa um horário do dia para começar. E aí ele fala assim, os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Presta atenção nessa frase. Os corações têm sobre vós desígnios de misericórdia. Orai constantemente ao Altíssimo, oferecei orações e sacrifícios. Então, Deus, Ele tem uma expectativa na vida de cada um de nós muito maior do que a gente sonha. Deus nos sonha e nos aceita como estamos, mas Ele tem um sonho de nos fazer maiores e melhores. Então a gente coloca muito limite à misericórdia de Deus, não é? A gente coloca regras para a misericórdia de Deus. Nós temos que deixar Deus ser Deus. Nós precisamos de aprender a entregar a nossa vida a Ele, como o anjo falou. Deus tem muitos desígnios para vocês de misericórdia. Até onde Deus pode levar alguém que se entrega a Ele? É inimaginável. Quando a gente se coloca à disposição dEle. Sabe quando o barro, né, não faz nenhuma resistência ao oleiro? O problema é que nós somos uma argila que muitas vezes dificultamos o trabalho das mãos de Deus em nós. Nós falamos que Ele não só pode até aqui, aqui eu faço. Mas ter a coragem de se entregar, de se abandonar, de saber que Ele tem um desígnio para a vida de cada um, não é só sobre dos meninos, não. Qual é o desígnio que Deus tem para a sua vida? Quando Ele te criou, você já pensou nisso? Que Ele sonhou, que Ele insuflou o ar na sua narina, Ele tinha um propósito na criação da sua vida. O que nós estamos fazendo com isso? Se nós não temos tempo de adorar a Deus, eu vou adorar a mim mesmo? Se eu não coloco o reino de Deus na minha vida, eu coloco o meu reino, que é tudo eu, né? Eu quero, eu desejo, eu... Anular esse eu, aprender a expulsar o eu, para poder deixar que a glória de Deus se manifeste, para permitir que Deus faça na minha vida o que eu sou incapaz de pensar que Ele faria. Mas Deus nunca vai fazer isso, você não sabe qual é o desígnio dEle para a sua vida. Qual é o desígnio? Um dia, quando estivermos diante de Deus, nós vamos entender que nesse projeto maravilhoso da salvação, que a gente não entende nada, que é mistério, o seu papel, o seu, é fundamental para que esse projeto todo acontecesse. Filão, mas Deus não me pediu nada, você não sabe. Ele te deu um mundo para criar. Ele te deu um mundo, um pedaço de mundo que é só seu, que pode ser sua família, que pode ser sua vida, que pode ser o seu trabalho. Deus te deu uma porção do mundo para tomar conta. Como é que nós estamos fazendo isso? Como é que eu estou colocando o reino de Deus ali dentro? Como é que eu estou levando a palavra? Como é que eu estou permitindo ser moldada, usada, conduzida para que Deus faça a obra dEle? Não a obra que eu quero que Ele faça, mas a obra que Ele quer fazer através de mim. Compreende a diferença disso? Porque a nossa visão é limitada, a gente fica tão preso no nosso ateliêzinho, pensando, mas eu quero isso. Deus falou, minha filha, eu quero tão mais que isso para você. Porque quem nos ama mais do que Ele existe? Claro que ninguém. Ele nos conhece, Ele nos fez, Ele foi o único que nos viu dentro do útero da nossa mãe, está escrito na palavra de Deus. Ah, se a gente soltar as rédeas e falar, faça, e me leve para onde o Senhor sonhou quando o Senhor me criou, me conduza para onde o Senhor quiser.
Deixa Deus ser Deus. Deus tem um desígnio para a sua vida. Não impeça a ação de Deus na sua vida. Não impeça. A gente vai rezar, repetir, só levando para Deus aquilo que a gente quer. Senhor, fulano está sem emprego, o outro está precisando disso, o outro está fazendo isso. Seja lá, entrega e fala: o Senhor me criou, eu sou sua. Faça aquilo que o Senhor sonhou. Isso é um escândalo. Tem que ter coragem de fazer isso. Tem um teólogo que diz que só um doido faz isso, porque Deus está doido para alguém falar isso com ele. Se entrega nas mãos dele, deixa ele te conduzir, deixa ele te levar nas asas dele para onde ele quiser. Não tenhais medo, não foi isso que o anjo falou? Não é para ter medo. Ele tem um desígnio de misericórdia e de amor para a sua vida. Você já pensou nisso? Fala: claro que não, nem lembrava que o anjo falou isso. Que alguém aqui lembrava que o anjo falou isso? Claro que não. Mas essas coisas são de uma preciosidade, de uma riqueza absurda. Imagina que quando os anjos falaram isso e falou: oferecei sacrifícios ao Altíssimo. Jacinta é uma coisinha especial, né, gente? Não sei se vocês leram a vida de Jacinta, de Francisco. Alguém de vocês leu a vida deles? A nossa igreja tem uma riqueza absurda que a gente não lê. E a vida de Jacinta é uma coisa apaixonante. Aquela menina tão pequenininha que falava que ela ficou tão impressionada porque eles tiveram a visão do inferno, tão impressionada que ela começou a oferecer sacrifícios. Então eles faziam muito jejum, eles iam levar o rebanho e eles iam em jejum, eles davam a comida dele para os meninos que passavam, ficavam sem comer. Ela pegava aquelas frutinhas que tinham um monte de espinho, segurava uma na mão e apertava o dia inteirinho e falava com Jesus assim: isso aqui é para que alguém não vá para o inferno hoje. Uma criança. E nós, quando eu falo assim: vamos fazer um jejum, fala: Filó, ficar sem comer hoje? Não, minha filha, só um pedacinho da manhã, gente. Dá para tomar uma aguinha, comer um pãozinho seco. Como que para nós fazer sacrifício por uma alma pecadora? Imagina, estou custando cuidar da minha. É porque a gente não tem a dimensão que somos um corpo, né? E que nós temos que cuidar de uns dos outros. Vocês imaginam tanto que a gente está pelejando para caminhar na vida. Porque o nosso caminho espiritual, ele é muito, eu falo com Jesus, é muito longo, Senhor, por tempo curto que o Senhor nos deu de vida. Até aprender tudo, já chamou. Mas nem comecei a aprender a rezar, Deus falou: vão, fiz nada ainda. Então Jacinta, quando adoece, né? Quando adoece e ela está em Fátima, ela fala com Jesus: eu ainda sou capaz de sofrer mais um pouquinho para salvar os pecadores. Fico imaginando quantos de nós daríamos conta de falar isso. Na hora da dor, do sofrimento, falar: eu dou conta de sofrer mais um pouquinho para salvar alguém. A gente fica lá brigando com Deus: por que você fez isso comigo? Por que eu estou doente? Não é assim? Já não é capaz de pensar nesse ponto do sofrimento. Aí Jacinta falou com ele assim: eu ainda dou conta de sofrer mais um pouquinho. Aí ela é transferida sozinha para Portugal, para o hospital de Lisboa. Sozinha, uma menina. Claro que Deus estava junto, claro que o anjo estava com ela, claro que Nossa Senhora estava com ela, claro. Mas a mãe não pôde ir. E aquela menina pequenininha foi. Fala: Filó, isso não existe, mas existe. Recentemente lá na igreja, lá em Belo Horizonte, nós acompanhamos uma menininha, Juju, uma menina de 9 anos que teve um tumor cerebral. E perto dos 11, foi quando ela morreu, ela já estava cega. E um dia na missa ela pediu ao padre o microfone. Quase matou a igreja. Porque ela disse: eu falei para Jesus que eu posso sofrer um pouco mais para salvar alguns pecadores. Fez a igreja inteira chorar de vergonha. Estava cega, na cadeira de roda, e disse: eu posso sofrer um pouco mais para salvar os pecadores. Então nós temos que ter essa consciência que a nossa atitude ajuda na salvação de tantas almas. Então pergunta para Jesus: o que eu posso oferecer? Se o Senhor me sonha, se o Senhor tem um desígnio de amor e misericórdia, pergunta para Ele assim amanhã: como é que o Senhor me sonha hoje? Pergunta para Ele: como é que o Senhor me sonha hoje? O que eu posso fazer
contigo e o que eu posso fazer por ti. Perguntem isso para Jesus todo dia. O Senhor tem um desígnio de amor e misericórdia para a minha vida. O que eu posso fazer por ti? E o que eu posso fazer contigo? Pergunta para Ele. Como é que o Senhor tem me sonhado hoje? Experimenta essas coisas. Experimenta, porque a gente tem a nossa relação com um Deus vivo. O nosso Deus é vivo. Nós podemos conversar com Ele, igual nós estamos conversando aqui. Não vamos escutar dessa mesma maneira, mas Ele é vivo. Essa consciência que os olhos de Deus estão sobre nós. E que desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é sozinho. Guardem isso. Desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só. Então pensem que Deus está atento às orações. E que Deus tem um desígnio de amor e misericórdia para a vida de cada um de nós. Porque Deus nos sonha muito maiores do que a gente ousou sonhar. Porque nós somos filhos do Altíssimo, gente. Nós somos filhos de Deus. Filho de Deus é filho de Deus. Nós temos que carregar uma dignidade. Filho de Deus não se arrasta. Filho de Deus anda com firmeza, porque sabe que é filho do Altíssimo, porque sabe que é amado. Aquele que não sabe que é amado anda de qualquer jeito. Mas o anjo disse: Deus tem um desígnio de amor e de misericórdia para a vida de cada um de vocês. Se a sua vida não está andando como você gostaria, apresenta ela para o Senhor, vai lá adorá-lo, vai lá contar para Ele, resolve isso com Ele. Nós temos quantos salmos na Bíblia? 150 salmos, muito bem. Metade dos salmos são de reclamação, ok? Nós podemos ser murmurandos, porque esse povo que fica murmurando, os murmurantes. Deus não gosta de filhos murmurentos, ok? Mas nós podemos reclamar, porque reclamar eu reclamo com Ele. Então eu não murmurar, eu falo mal dele, eu falo, viu o que ele fez comigo? Mas se eu reclamo, eu vou lá no Santíssimo e falo com Ele: Jesus, o senhor viu isso? Não está bom. O senhor viu o que está acontecendo na minha vida? Não está bom. Aonde que eu estou fazendo errado? Conta para mim. Aonde que eu não pedi opinião ao Senhor? Aonde que eu fiz errado? Fala com Ele. Mas todo salmo, se vocês lerem, eles terminam com um voto de confiança em Deus. Então eu falo com Ele: a minha vida está ruim, mas eu creio que o Senhor pode transformar todas as coisas. Aí você pode ir embora. Você entregou? Pode ir embora, sossegar, não tem que preocupar com mais nada. Primeiro que você é filha dele, amada, querida, sonhada, desejada. E uma coisa mais linda, né, gente? A gente tem que caminhar com essa consciência. Nós viemos do amor e nós voltamos para o amor. Há um Deus que te espera. Você já pensou nisso? Deus me espera. Já imaginou que Ele aguarda por cada um de nós? Isso é uma coisa encantadora. Quando eu imagino que Ele me espera, porque na verdade a nossa morte é o momento do nosso retorno. Essa Jacinta, o livro dela é encantador, a gente tem que ler. Santa tão nova, por quê? Porque viveu as coisas de Deus, não é? Então, o Francisco, ele ficou tão impressionado com Jesus, ele achou Jesus tão triste, que ele ele falou com Lúcia assim: ô Lúcia, Nossa Senhora falou que você que tem que ficar. Então, para mim, estudar não faz a menor diferença. Então, eu não vou para a escola. A gente sai fingindo que vai para a escola. Você tem que estudar, porque ela falou que eu preciso de você aqui mais um tempo. Uns 90 anos a mais, claro. Mas eu vou ficar lá fazendo companhia para Jesus. No período que Lúcia ficava na escola, ele ficava fazendo adoração ao Santíssimo todos os mais ou menos 4 horas por dia. A conversa deles na hora da morte é uma das coisas mais apaixonantes. Francisco está para morrer, manda chamar a Lúcia. Se vocês forem fartos, vocês vão ver que as casas é pertinho. Aí chega a Lúcia correndo de madrugada na casa de Francisco, e ela fala assim: você já está indo? Como se estivesse indo viajar. Você já está indo? Ele falou: não, acho que daqui a pouquinho. Eu, criança conversando, uma coisa apaixonante. E falou assim: eu mandei te chamar aqui para ver se você lembra de algum pecado que eu fiz nos últimos dias, porque eu não estou lembrando. Ela falou: eu não sou boa de lembrar disso não. Acorda a Jacinta para saber se você pecou, porque eu acho que você respondeu sua mãe outro dia. Então chama o padre, acorda o padre para me confessar.
Olha a consciência dos meninos. Aí Lúcia fala com ele assim: ô Francisco, quando você chegar lá diante de Nosso Senhor, você dá minhas recomendações a ele, Nossa Senhora, e fala com ele de mim, de todo mundo, fala com ele do Papa, fala disso, daquilo. Deu um monte de lista para Francisco. Francisco falou: ô Lúcia, aqui, você manda isso para Jacinta, eu não vou guardar nada, e quando eu encontrar com o Nosso Senhor, eu vou ficar falando nada da cabeça dele, eu só vou fazer companhia para ele. Olha que conversa mais apaixonante. Olha, a mesma consciência que nós temos quando fala: você está para morrer, fala o quê? Misericórdia ou não? Igualzinho, gente, é igualzinho, mesma coisa. Você fala assim: fulano está ruim, já está no paliativo. Eu falo: então, se o corpo não tem mais jeito, vamos cuidar Então chama o padre, vai confessar, faça a unção do enfermo. Ah, mas ela vai ficar sabendo que ela está ruim. Ué, mas aonde que ela está enganada? Por que a gente não se prepara para as coisas de Deus de verdade? Para viver essas coisas com mais tranquilidade, mais leveza? Pois não é isso que cremos? Pelo menos deveria ser. Bem, e a última aparição do anjo, que foi em outubro, foi a última de 1916, depois Nossa Senhora aparece a 13 de maio, na Cova da Iria, em 1917. Lembram? Essa é mais densa, gente, essa é maravilhosa. Imagina, o anjo chega, olha a cena, carregando o cálice e a hóstia que pingava sangue dentro do cálice. Imagina isso. Aí o anjo deixa no ar o cálice com o sangue gotejando da hóstia no ar, suspenso, e ele prostra no chão com os meninos. Olha, isso aqui é todo o mistério da Trindade, é um mistério eucarístico. Você imagina aquelas crianças vendo uma hóstia pairando no ar com o cálice, e o cálice derramando sangue no cálice, vocês imaginam? Aí ele prostra com os meninos e reza, faz os meninos rezar 3 vezes. Vocês devem saber de cor, eu é que não sei de cor. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Isso as crianças rezaram 3 vezes. Aí ele pegou o corpo, a hóstia, e deu para Lúcia, e pegou o cálice com o sangue e dividiu para Jacinta e Francisco. Então vocês imaginem isso aqui, que a gente... Quando eu vejo isso, eu fico vendo que são coisas que a gente precisa pensar, porque o anjo revelou, e os mistérios eucarísticos estão aí, livro, está tudo documentado para que a gente tenha consciência. E hoje a gente precisa repensar diante disso. Qual é a minha atitude diante da igreja quando eu vou comungar? Quando eu vou receber corpo, sangue, alma e divindade de um Deus? O mesmo que me criou, que está atento a mim, que tem desígnio de amor na minha vida, é o mesmo que me alimenta. Como é que eu vou comungar? Qual a preocupação que eu tenho se eu estou com a confissão em dia? Melhor nem falar no assunto, mas eu preciso falar. Nós temos que confessar pelo menos uma vez por mês, não é por ano não, é por mês. Do mesmo jeito que a gente toma banho, tem que tomar banho na alma. E a gente vai comungar despreocupadamente, e a alma não está preparada para poder recebê-lo. Às vezes eu estou em pecado mortal. Isso não é uma brincadeira, é o maior tesouro que nós temos na igreja, Jesus vivo. O dia que a gente acreditar que Ele está vivo no sacrário, igual o anjo colocou aqui, as igrejas não vão caber de gente para ir lá ter 1 minuto com Ele, conversar com Ele. Ele fica lá sozinho, ninguém passa. É a 8ª dor de Nossa Senhora, que Jesus não é visitado. Presta atenção com que roupa eu entro na igreja, qual que é a postura minha diante de Jesus, como é que eu comungo e o que eu faço quando eu recebo a Eucaristia. Às vezes o pessoal comunga e sai andando, esquece uma coisa que se chama
Ação de graças. É importantíssimo, depois que você recebeu Jesus vivo, dizer pelo menos, muito obrigado. Por vir aqui, em mim, nessa imundice que sou. Para vir aqui para poder me transformar. Como é que nós vamos entender isso? Como é que Jesus vai conseguir ter desígnio de misericórdia, de amor por nós, se a gente não faz a nossa parte? Como é que a gente não levanta o passo em direção a que Ele nos propõe, que é a eternidade? A gente não toma uma atitude, a gente corre atrás das coisas perecíveis do mundo, mas não trabalhamos para aquilo que é infinito e com valor incalculável. Quando Deus está cuidando da nossa alma, nós somos corpo e alma. Cuidamos muito do corpo, mas a alma fica bem a desejar. Nós precisamos investir na nossa vida espiritual, porque a realidade espiritual ela é real. Pode imaginar quantos anjos devem estar por aqui? Deve ser uma coisa louca. Nós não prestamos atenção nessas coisas. Nós precisamos começar a prestar atenção que eu não posso ir à Eucaristia de qualquer forma. A gente como ministro está passando, o povo está sentado, eu fico parado na frente do povo, porque eu sou muito chato, fico de pé, porque eu estou diante de Deus vivo. O povo continua sentado olhando o celular, mastigando chicletes. É de chorar, com tanta indiferença com que Jesus é tratado, que a gente acha que está recebendo um pão. Se vocês lerem, as mãos dos sacerdotes, elas são abençoadas. Eles foram preparados para tocar. Quando eles elevam a hóstia, os anjos ajudam eles a segurarem. Eles seguram os braços dos sacerdotes, que a gente não vê. E nós entramos numa fila de comunhão, como se estivesse com todo mundo indo, estou indo também ganhar um brinde. É Jesus, é corpo, sangue, alma e divindade. É preciso se preparar, é o encontro mais sério da nossa vida. É o Senhor absoluto da nossa vida. Olha o que o anjo ficou prostrado. Ele mostrou o cálice e a hóstia pingando sangue, e que vem nos alimentar. E nós vamos sem menor preparo. Isso é gravíssimo. Nós não podemos brincar com isso. Se a gente não estiver com a vida em dia, não comunga. Não comunguem. Vá até um sacerdote. Faça o banho da sua alma para depois receber Jesus. Não é uma brincadeira a nossa vida espiritual. Não é porque todo mundo está comungando que eu entro na fila. E existe roupa para tudo nesse mundo. Existe roupa para você estar no hospital trabalhando. Ano passado, ano retrasado, chegou uma residente com roupinha de jogadora de tênis. Linda, a roupa de jogadora de tênis é linda. Não para trabalhar no hospital. Falei, querida, a roupa é essa aqui, ó, de bloco cirúrgico. Porque já que eu não trouxe uma roupa adequada, é essa. Tem roupa para cada lugar, tem roupa para o hospital, tem roupa para o boteco, tem roupa para a igreja, tem roupa para cada lugar. Mas eu não vou para a igreja com a roupa que eu vou receber o corpo de Deus. Prestem atenção nos nossos atos. Prestem atenção como é que eu entro numa igreja. Não estou entrando dentro de um shopping center. Prestem atenção. Se o anjo se prostrou, olha como nós estamos caminhando na fila da Eucaristia para receber Deus vivo. Então, essa realidade está aí para nós, foi revelada. Isso foi revelado em 1916, foi ontem, né? Bem pouquinho, por isso que muita gente não sabe, né? Porque é recente. 1916 isso foi revelado. O anjo veio, revelou isso para os meninos e preparou os meninos, colocou os meninos dentro desse mistério da Santíssima Trindade e no mistério eucarístico. Deus deu a cada um de nós um anjo da guarda. E eu espero que vocês ensinem os filhos de vocês que a gente reza a oração do anjo não é na hora de dormir, não. Porque na hora de dormir o menino já está dormindo, o anjo pode até dormir. Mas não é assim? Não, doutora, a gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, oração do anjo. Na hora de dormir, gente, reza na hora de dormir, mas antes do menino pôr o pé no chão, que é um santo, a gente já reza a oração do anjo da guarda. Porque a gente não presta atenção na oração. A gente faz tudo muito depressa. Então a oração é assim: Santo anjo, ok? E é do Senhor. Ele é de quem? Ele é de Deus. Os anjos pertencem a Jesus. E Ele deu o anjo para todos aqueles que Ele cuida e ama para o projeto de salvação.
Se ele permaneceu conosco pela Eucaristia, para já não se perder, ele ainda põe um anjo do nosso lado para nos conduzir. Então a primeira frase que você falou é: Santo anjo, meu zeloso guardador. Ele está por sua conta, ele toma conta de você, ele não tem um minuto de sossego, ele cuida de você. Se a ti me confiou a piedade, Deus confiou a minha vida a você. Ó, a responsabilidade desse coitado. Presta atenção no trabalho que alguns anjos têm, mais do que o normal. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre. E é verdade que a gente fala isso? Me conduza, me ilumina, me coloca no caminho certo. Eu falo com ele todo dia de manhã. Se eu não estiver entendendo o que o senhor está falando, bate na minha cara, fala: aqui, Filó, para cá, para a direita ou para a esquerda, fala. Me coloca no caminho de Deus, não me deixa me perder, porque o caminho de Deus é estreito. Não é fácil imitar Jesus, não é fácil seguir os passos de Jesus, não é fácil ficar no caminho dele todos os dias. Não é brincadeira ter a disciplina de oração, porque tudo isso é graça de Deus. Nós não conseguimos nenhum progresso espiritual sem a graça de Deus, nosso Senhor. Não conseguimos nada, não somos capazes de absolutamente nada. Eu posso querer, mas se eu não pedir, se Deus não me... Porque a nossa vida é o encontro da liberdade com a graça. Então eu falo: Jesus só me dá isso, aí Ele concede, espiritualmente falando. Jesus só me dá isso, e Ele concede. Mas Deus Pai fala que a gente não pede bens espirituais e que a gente não sofre por não ter as graças espirituais, que a nossa grande preocupação é somente os bens materiais. E a gente leva o que mesmo? Nada. Mas nada é nada. Só que a gente não tem essa consciência, não. A gente fala isso aqui, repete, mas não tem consciência de nada disso. É real. É real. Quem dera Deus nos desse a graça de morrer como São José. É difícil, porque ele morreu na companhia de Jesus e Maria, não é? Foi assim que São José morreu, na companhia de Jesus e Maria. Isso para nós é difícil, mas que a gente tivesse a graça de morrer na companhia pelo menos do nosso anjo da guarda, que ele estivesse conosco, segurando nossa mão e falando: não tenhais medo, você é filho amado, seu pai te espera, ele está te esperando, tem uma festa lá, porque você vai chegar. Deus permita, como uma criança que um dia lá no hospital, quando eu passei perto dela, ela falou comigo assim: tia Filó, você viu quem chegou? Eu olhei para o CTI, quem chegou, gente? Ninguém, né? Eu falei: não, bem, quem chegou? Ele falou: aqui está cheio de anjos, você está vendo? Claro que não. Era uma criança oncológica. Aí eu fiquei do lado dela e falei com o pessoal: traz o carrinho de parada, porque ele vai morrer agora. Que é isso, Filó? Os anjos já chegaram. Falei: nós vamos perder, porque os anjos já chegaram. E é claro que nos anjos levaram, né? Para ele foi melhor, incomparavelmente. Mas é ter essa coragem. Imagina a pureza de uma criança dessa para poder falar comigo: você viu quem está aqui? Os anjos estão aqui nos acompanhando para poder, porque eles têm que devolver, a missão deles encerra quando eles não entregarem a Jesus. Falar: entregue, essa vida não se perdeu, porque eu lutei bravamente para ajudá-lo a permanecer no caminho de Deus. Então nós somos muito premiados, muito presenteados. Deus cuida demais de nós. Precisamos pedir a Ele a graça de abrir os olhos para ver, estar atento com o nosso ouvido para ouvir. Mas não adianta ter os olhos para ver, o ouvido para ouvir, se eu não tenho um coração que obedece. Então a gente precisa pedir a Deus todos os dias: abra meus olhos para ver a vossa santíssima vontade, abra meu ouvido para que eu escute, e me dê um coração disposto a obedecer, que eu possa acreditar, Senhor, que tudo o Senhor escuta, a cada súplica, a cada angústia do meu coração, o Senhor está atento, e que o Senhor tem um desígnio muito maior do que eu ousei sonhar. Então, que a gente se permita deixar Deus fazer na nossa vida aquele projeto que ainda não conseguiu ser realizado. Às vezes a gente está batendo em teclas que estão nos levando a sofrimento, a angústia, porque tudo de Deus tem que gerar o quê?
Se as coisas de Deus não gerar paz, o caminho está errado, não é dele. Tudo de Deus tem que ter paz. Tudo de Deus tem que deixar seu coração tranquilo e suave. Se tem alguma coisa agitando o seu coração, não pertence a Deus nosso Senhor. Então nós vamos aprender hoje a colocar tudo diante do nosso anjo. Até nossas lágrimas, né? Para que chorar? Então a gente coloca isso tudo diante de Deus. Chora diante do anjo, fala com ele, você pode levar as minhas lágrimas. Coloca a vida em aberto. Coloca, rasga-se diante dele. E fala, eu nem sabia que o Senhor tinha um desígnio tão maravilhoso para a minha vida. Não me deixe colocar obstáculos ao seu desejo, mas me dê um espírito dócil. Ajuda, peço ao meu anjo da guarda que me ajude a ser dócil, para que o Senhor faça na minha vida aquele projeto que um dia o Senhor sonhou, para que a gente possa realizar a vontade de Deus, que a vontade de Deus é soberana, é perfeita, é maravilhosa e é aquela que vai te fazer feliz. Porque às vezes a gente não está feliz porque nós estamos no caminho contrário. Vamos pedir ao Senhor, agradecer a Ele, né? Obrigado por ter nos dado um anjo da guarda, que eu nem sabia que era tão importante. Obrigado por tantas revelações que o Senhor me trouxe pelo anjo de Portugal. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor coloca na minha vida e que eu não percebo. Ao anjo que cuida de mim, que tira tanta coisa do meu caminho, que sofre por mim e eu não estava nem sabendo. Aprendam a ter gratidão por tanto que a gente recebe. Às vezes a gente não tem por aquilo que a gente queria, mas a gente precisa agradecer pelo que temos. E se a gente fizer a lista de tudo que Deus nos dá, é muito mais do que a gente precisa. Se vocês começarem a notar tudo que a gente ganha, falta pouco, é muito pouco que a gente não tem. Então vamos tomar hoje essa consciência, né? Abrir a nossa consciência. Primeiro, de sermos filhos amados. Guardem isso. Quem é você? Eu sou um filho amado de Deus. Ponto. Eu sou um sonho de amor. Segundo, Ele tem um projeto para a minha vida e que a partir de hoje eu não vou colocar obstáculo para que Ele cumpra. E Ele me permite ser alimentada, cuidada, sonhar. Ele mandou um guardião dele somente para mim. Ele me alimenta, Ele me sustenta para que eu volte para casa. Porque a minha vida é preciosa para Deus. Então louvado seja aquele que nos permite estar aqui num dia desse e relembrar todas as maravilhas que Deus faz para todos nós. Vamos terminar rezando a oração do anjo da guarda. Santo anjo, meu zeloso, se a ti sempre. Amém.